Salve, salve, galera, estamos começando então mais um Falando com o Especialista aí. Hoje de novo com a gente, Dr. Ronaldo Kozlovski. Tudo bem, Dr. Ronaldo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, muito obrigado pela participação de novo. Não conseguimos gravar no mesmo dia, então estamos aqui num outro dia, então agradecendo aqui por mais essa disponibilidade aí do doutor. E hoje, separei algumas perguntas que a galera mandou pra gente lá no Instagram, então já agradecer lá no @odiegobarbi. A galera mandou algumas perguntas, algumas a gente acabou respondendo no vídeo passado, doutor. Então, por exemplo, aqui a Jess Barbieri mandou: o cannabis é um tratamento terapêutico tão bom quanto os medicamentos tradicionais? Esse a gente acabou respondendo lá no vídeo passado, então vale aí quem não assistiu o vídeo anterior, tá lá tudo sobre cannabis medicinal, o bate-papo aqui com o Dr. Ronaldo. A Annelise mandou aqui, mais focado em depressão, doutor. Então, cannabis e a depressão. Como funcionam e os resultados? É uma das doenças, assim, que mais tem busca, né? Muitas vezes por conta de efeitos colaterais das outras medicações, o pessoal acaba vislumbrando a possibilidade de usar algo que, por ser mais natural, poderia ter menos efeito colateral, né? E como muitos acabam tendo contato durante a vida com pessoas que já usaram, assim, acaba sendo uma coisa recorrente, assim, alguém falar, porque você não experimenta cannabis, né? Então, é bastante comum esse relato. É um tratamento alternativo, né? Um tratamento que não consta ainda nos protocolos das associações de psiquiatria, dos consensos, mas é uma possibilidade terapêutica, desde que bem indicada, conversada em consulta, né, com o seu médico, psiquiatra ou médico que trabalha com saúde mental e que tem experiência para lidar com esse tipo de doença e com esse tipo de medicamento, né? Então tem que ser alguém experiente para saber indicar adequadamente. Mas sendo bem indicado, é uma alternativa interessante, sim, consegue dar bons resultados em alguns casos, e muitas vezes com pouco efeito colateral, menos efeito colateral que teria com alguma medicação, né? Mas isso sempre com a ressalva de tem que ser bem conversado, tem que ser em consulta médica, com alguém que realmente entenda do assunto, para não correr o risco de fazer um tratamento equivocado e, em vez de ajudar, vai acabar piorando as coisas, né? Perfeito. Esse eu posso falar um pouco, acho que a minha procura é um pouco bem parecido com o que você está falando aí. Eu tomava antidepressivo e tinha efeitos colaterais que me incomodavam muito. E também a possibilidade de não estar usando um remédio realmente ali sintético durante muito tempo. Eu já estava há 4 anos utilizando. Então eu tentei uma vez tirar e acabei voltando para ele. E dessa vez eu resolvi tirar junto com o uso ali do canabidiol para esse teste, exatamente, né? E aí foi quando encontrei você, acho que depois a gente pode falar um pouco sobre a busca dos especialistas, né, e tudo mais. Mas o que acontece, acho que na maioria dos casos, é que neurologistas, psiquiatras, eles têm um preconceito também sobre isso. Então acaba que quase fica inviável continuar com o mesmo neuro quando você vai para esse outro caminho. No meu caso também ali foi... o meu neuro, ele é super cabeça aberta para várias coisas, assim. Foi muito interessante o tempo que eu estive ali também, mas quando fala em cannabis, ele fala, não sei, não tem tanto estudo ainda, então acabou reduzindo um pouco. Então, quando isso acontece, quais são as opções, assim, né? E se isso realmente é comum, muita gente chega até você com esse relato. Porque realmente os estudos são pequenos, né? Então, como que funciona uma validação científica, né? Você precisa ter estudos que são repetidos em diferentes centros, então não adianta eu fazer várias vezes o mesmo estudo. Tem que outras pessoas fazerem um estudo similar, e aí você começa a casar resultado de um com o resultado de outro, e aí começa a formar uma robustez de evidência. E essa robustez de evidência é necessária, realmente, porque senão... Se cada um inventar uma coisa da sua cabeça e dizer que é bom para uma coisa, e isso já se tornar a verdade absoluta, vira uma bagunça. Então, assim, realmente demora, realmente demanda trabalho compartilhado de várias pessoas, e tem que ser assim, eu acho que não teria como ser diferente. Então, é totalmente compreensível que os vários profissionais ainda não tenham tido esse contato, porque realmente é algo que ainda carece de mais evidência científica.
robusta. Não que não tenha alguma evidência científica, mas ainda precisa ter essa robustez. Depois que adquire essa robustez, que aí começa a ir para os consensos, começa a ir para os protocolos e começa a ir para os livros e para as faculdades. Então, tem um certo tempo até isso acontecer e é natural que exista esse tempo, né? Mas é bem comum e vamos dizer assim, é coerente da maioria dos profissionais isso daí. Mas, claro, tem alguns que vão se interessar mais pelo tema, que vão estudar mais, vão se aprofundar mais pelo tema. Então, não tem como a gente se aprofundar em tudo, todos se aprofundarem em tudo. Então, assim, procure um profissional que tenha conhecimento daquele assunto. Não adianta você ir consultar com um cara que não tem conhecimento aprofundado num tema e querer que ele te trate naquela questão, né? Então, procura algum profissional que tenha se especializado, que tenha estudado isso a fundo, para você ter um tratamento seguro, um tratamento correto, né? Senão pode não dar tão certo como você espera, né? E também não entre, claro, aquilo que eu até comentei ontem, a gente sempre quer que as coisas deem certo, né? A gente não passa uma medicação esperando que ela faça mal para o paciente, mas também não é uma pílula mágica, é uma pílula como as outras pílulas são. Elas precisam do seu tempo, elas podem funcionar, elas podem não funcionar, elas podem ter algum efeito colateral. Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem detalhado numa consulta médica, para que não ocorra nenhum dano para o paciente, né? Então, é um medicamento promissor, tem estudos já falando que tem resultado interessante para a depressão, por exemplo, que foi a pergunta, mas tem que ter todos esses cuidados aí. Perfeito, muito bom, muito bom. E aí, acho que só engatando, ansiedade e depressão a gente acaba sempre meio que falando em conjunto, né? Elas quase que viraram um termo em comum. A ansiedade é diferente, já tem mais estudos, ou também ela segue o mesmo caminho ainda da depressão? Mais ou menos a mesma linha nessa questão dos estudos, né? Tem uma fisiopatologia relativamente parecida, né? Então, as terapias acabam sendo parecidas também, as terapias medicamentosas, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu pegar outro aqui. No vídeo anterior você até comentou com a gente, né? Quem não assistiu, assista lá no Tudo Sobre Cannabis Medicinal. Você até comentou que começou ali pela epilepsia, tudo mais, e aí tem bastante estudo aí em ansiedade, depressão. Eu queria saber daí, de você, assim, que você comentou também da observação do médico. O que mais chega quando o assunto desses transtornos ou qualquer outro? Não sei se epilepsia é um transtorno, mas desses transtornos, assim, o que mais chega e quais são as histórias que mais se repetem quando buscam você, especialista? O que tem mais validação científica realmente são algumas síndromes convulsivas, né? Então, mas são doenças raras, então chega muito pouco, porque tem muito poucos pacientes, e realmente esses pacientes acabam estando em tratamento em centros muito específicos daquele tema, né? Então, vai tratar num centro de especialidade neurológica, num grande centro, geralmente, né? Para agrupar esses pacientes ali em torno de algum especialista, né? Mas, assim, do dia a dia, o que acaba chegando muito, por ser muito prevalente, são as dores crônicas, realmente. As dores crônicas, acho que são as queixas mais frequentes, né? Dores neuropáticas, fibromialgia, né? Quadros dolorosos, né? E é bem diversificado, assim, as causas, né? Pode ser degenerativas, artroses, né? Ou doenças reumatológicas que acabam causando muita dor. E as neuropatias, acho que são as principais, assim, né? De boa resolutividade, então o pessoal acaba descobrindo mais rápido, porque alguém fala, poxa, eu tinha isso daí e tive uma boa melhora, então a informação se espalha rápido. Boa. Fibromialgia também. E é menos subjetivo, né? Tipo, a dor no corpo, você toma, ela para, é menos subjetivo do que, sei lá, ansiedade. Isso, do que ansiedade e depressão, e também é muito comum, né? Dor crônica é uma doença muito prevalente. Então, vai passando a idade, principalmente, vai sendo bem frequente. Então, é bem frequente. As insônias também são queixas muito frequentes. E também tem esse boca a boca, e acaba sendo interessante também, um tratamento interessante, com as devidas ressalvas ali, cuidados, né? Então eu queria saber mesmo aqui, porque a H. Fávero mandou aqui, né? Que é a minha esposa, na verdade.
Cannabis e fibromialgia, porque ela tem fibromialgia e ela tem essa dor crônica. E ela ficou muito... Ela queria saber mais mesmo, assim, do que... Como é que é isso? Como é que se atua um tratamento de cannabis na fibromialgia? A fibromialgia é uma doença reumatológica que acaba tendo muitas dores, né? Os principais sintomas são os sintomas dolorosos, mas tem outros sintomas que são bem limitantes também, né? Os sintomas de humor, né? Os transtornos do humor que são associados, o cansaço crônico, as insônias são bem frequentes também de estarem associados, doenças inflamatórias intestinal ou síndrome do intestino irritável, né? Disfunções intestinais também são bem frequentes de estarem associadas. E é uma doença muito limitante, né? Porque conviver com dor um dia é ruim, conviver com dor uma semana é péssimo, agora conviver com dor quase todos os dias por muitos anos seguidos acaba sendo muito limitante e a qualidade de vida cai muito, né? Uma doença que assim, apesar de não ser, vamos dizer assim, letal, no sentido de ter uma progressão que invariavelmente culmina num desfecho pior, mas ela tira muito a qualidade de vida, né? E a cannabis medicinal, tanto o CBD quanto alguns outros canabinoides, né, o CBG, o THC, acabam sendo bons aliados, assim, nos tratamentos, né, principalmente quando você vai associando ali com os tratamentos convencionais, né, os antidepressivos tricíclicos, os duais ou os gabapentinoides, e são bons aliados. Eu considero hoje, para dor crônica, para fibromialgia, uma medicação que deve ser olhada com carinho, assim, com atenção. Para quem não tem ainda o hábito de prescrever, ou ainda não foi apresentado, digamos assim, né, isso para os profissionais de saúde, né, eu sempre falo, assim, quem trabalha com dor deveria abrir um pouquinho mais os horizontes, assim, olhar um pouquinho com mais carinho para a cannabis medicinal, que é uma boa medicação. Legal, muito bom. Depois tem a turma aqui da pergunta do Fica Chapado, que a gente comentou lá. Um abraço para todos eles do Fica Chapado aqui. O Demedriano mandou sobre... E o TDAH? Tem alguma evidência em TDAH? Tem alguns estudos, mas eu considero que é uma evidência mais fraca, assim. Os estudos que eu vi são menores, realmente não me chamou muito a atenção. É uma queixa relativamente frequente, assim, dos pacientes, né? Hoje em dia, o pessoal até faz uma certa piada, assim, né? Tem que todo mundo hoje tem TDAH, né? Um pouco disso, não é que todo mundo tem TDAH, mas todo mundo realmente está muito distraído por causa do número de estímulos e de ocupações ser muito grande, né? Todo mundo está correndo muito, né? Trabalhando demais e muitas coisas para prestar atenção, acaba não tendo um foco bom numa coisa só, né? Aí chama isso de TDAH, mas a doença em si, TDAH é uma doença bem séria, né? Não é essa, digamos assim, essa piada que a gente ouve por aí, né? E os contatos que eu tive nesses casos, assim, acabou não sendo tão interessante, né? O resultado, assim, pela minha experiência, né, pela minha observação, e os estudos, assim, também não são tão robustos quanto para algumas outras condições, mas, sim, pode ser, né, uma opção terapêutica em um determinado contexto ali, pode ser interessante. Boa, algum conjunto ali, porque se acabar dando um relaxamento, alguma coisa na ansiedade, meio que tem um rebote ali também, né? Acaba melhorando no outro polo daquela pessoa, né, que é a atenção dela, né, às vezes a ansiedade piora muito, né, o sintoma do TDAH, e é muito comum estar relacionado, né, andar junto, né, no mesmo paciente. Então, assim, para você ver como é algo que precisa realmente estudar muito, aprimorar muito, ser lançado mais material para que as pessoas consigam ter a oportunidade de estudar, né? Ainda está muito no começo, Sim. Mas está dando o que falar, né? Mas ainda está muito no começo tudo isso. Boa, muito bom. Então, agradecer a todo mundo que mandou aí as mensagens, a gente separou algumas aqui. Acho que no vídeo anterior a gente falou muito sobre isso também. Mas eu queria finalizar só, doutor. Acho que a gente não falou ainda do autismo. E eu vejo muito isso das mães de autistas e como essa luta, talvez, a minha visão, tá, de leigo, no Brasil, acabou aproximando da discussão na sociedade, muito por conta das mães, assim.
tanto do lance de epilepsia ou do autismo muito presente. Inclusive, se eu não me engano, em São Paulo já tem até algo de distribuição gratuita do canabidiol para determinados casos em São Paulo, no estado. Então, como é que tá essa luta? Assim, você vê essa luta como uma luta interessante realmente dessas mães e realmente se o autismo também é algo que merece atenção aí no uso da cannabis. Sim, sim. Tem várias associações já de pacientes e de familiares de pacientes que acabam produzindo material, assim, mostrando os resultados que tiveram, né? E isso é muito importante, porque, como eu disse, né, a ciência, como ela tem um certo processo, e esse processo pode ser demorado, e às vezes, até as pessoas começarem a olhar para aquilo com mais atenção, acaba passando muito tempo e algumas pessoas poderiam se beneficiar desse resultado, né? Então é importante que as pessoas que fazem uso e que veem esse benefício, os familiares, se manifestem, falando, ó, meu filho, meu pai, né, tem muitos casos de pacientes com Alzheimer, Parkinson, que as famílias relatam os bons resultados, né, para que isso vai chegando a mais e mais profissionais e vai estimulando mais estudos para que essa evidência vá se fortalecendo. Então, é bem importante. Para o autismo também, é uma condição que, por ser pediátrica, e por ser também uma doença que tem uma certa dificuldade de diagnóstico, precisa passar por profissionais muito especializados, porque é um diagnóstico que você não tem exame clínico, ou muitas vezes os sintomas são sobrepostos com outras condições, então, para você firmar um diagnóstico de autismo, até mesmo o TDAH tem essa mesma dificuldade, você precisa passar por especialistas que, às vezes, são raros de serem encontrados, né, assim, em cidades pequenas, muitas vezes não tem, em cidades maiores, às vezes é difícil conseguir uma consulta, né, então, são doenças que precisam, digamos, dessa atenção especial. Então, não é uma doença que é comumente tratada, digamos assim, por não especialistas, então tem que ter esse cuidado também, né. Mas, claro, que as mães, os familiares que têm esse acesso, que tiveram esse acesso, ou conheceram pessoas que tiveram e melhoraram, levar isso para os seus médicos, né, assistentes, e comentarem, pelo menos apresentar essa possibilidade. Num primeiro momento, não precisa já receber a prescrição, mas, assim, vai plantando a sementinha, quem sabe esse profissional vai se interessar, vai estudar mais, vai participar de um estudo, né? Vai participar do estudo, vai produzir um estudo com aquilo, né? Então, tudo isso vai crescendo, vai desenvolvendo. Então, todo mundo tem que se envolver. Quando é alguma coisa boa, tem que participar. Muito bom, isso aí. Acho que nesse aqui a gente falou mais, então, dos transtornos, das neuropatias, é isso, doutor? Neuropatias. Neuropatia é um tipo de dor crônica por acometimento de algum nervo, né? Neuropatia é mais específico para essa dor, esse acometimento nervoso, né? Boa, então é isso. Então falamos um pouco desse universo. Então agradecendo então mais uma vez a participação aqui do Dr. Ronaldo. Vou deixar o Instagram dele aqui, Ronaldo Kozlovski. Fechou? Doutor, muito obrigado de novo pela participação. Obrigado por responder as perguntas aí. Tenho certeza que está sendo de grande valia quem tem assistido a gente aí, trazer todo esse conhecimento. Obrigado mesmo. Legal. Tomara que ajude o pessoal bastante. Muito bom, muito bom. Vamos nessa, então. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Deixa aí, ativa sininho para receber as notificações. Deixe seu like e compartilha com quem você acha que tem que ouvir isso. Tem muita gente que precisa, talvez, desse papo aqui com o doutor. Beleza? Até a próxima, então. Tchau!